Então, vamos continuar o nosso exame físico, lembrando que nós estamos trabalhando, né, no sentido céfalo-caudal e também, que vocês terão, né, lá no portal textos para sempre aprofundar esse estudo. E também levando em consideração que vocês já tiveram a aula sobre exame físico, então a gente vai, citar, né, como que quais os itens que devem ser priorizados, mas não esquecendo, né, dos pormenores que vocês já conhecem, já estudam e que também vai ter no material de apoio. Então, nós já estamos aqui no pescoço, já vimos a parte da cabeça na parte anterior, né? Então, uma das principais situações que tem que ser examinadas aqui no pescoço é a questão da tireoide. Eu mandei um texto muito legal para vocês falando sobre né, o funcionamento da tireoide na gestação, né, considerando o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, mas principalmente o hipotireoidismo, porque a falta dos hormônios, né, T3 e T4, né, eles podem acarretar algumas situações que são desconfortáveis, e causar outras, né, por exemplo, até a hipertensão, gestacional. Então, na hora do exame físico, é o contrário, não vai ser, muito observado o hipotireoidismo, mas sim uma hipertrofia da tireoide. Tem uma tendência ali para metade da gestação em diante ocorrer, né, não que vá acontecer em todas as gestantes, mas tem que ficar, atento para essa hipertrofia. O exame, né, de rastreamento de problemas tireoidianos, ele não é colocado na rotina habitual, mas deve ser considerado lá quando a gente faz a anamnese geral, a gente tem que observar algumas daquelas informações que possam sugerir a necessidade de fazer esse rastreamento. Então, lá no estudo dirigido, eu coloquei todas as situações, né, que podem sugerir essa necessidade, ok? Mas é muito importante essa palpação da tireoide. Esqueci de ir aqui pro Muito bem. Já que nós falamos em tireoide, então, né, seguindo aquela minha, aquela, o que eu estou fazendo, que eu já estou fazendo o exame físico, né, e mostrando as alterações, então, já que a glândula tireoide é uma glândula endócrina, vamos falar um pouquinho sobre as alterações que ocorrem nas glândulas endócrinas na gestação. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é que praticamente todos os hormônios, né, eles vão, ter algum aumento durante a gestação. Por quê? Porque a gente sabe que os hormônios, eles controlam muitas, ações no nosso organismo e como agora, vai ter uma exigência maior do funcionamento do organismo da mulher, né, por conta de ter um feto que vai ter que crescer, que vai ter que se desenvolver, é quase que normal a gente entender, né, que vai ter que ter um trabalho, entre aspas, maior, né, então isso vai necessitar de mais hormônios. Claro que cada hormônio, com a sua função, exercendo um papel mais ou menos importante, né. Então, lá no começo da nossa disciplina, nós já vimos, a ação do hormônio melanócito estimulante, né, que ele fica mais evidente, então, na gestação, porque ele causa, então, um aumento na pigmentação da pele, né, em algumas áreas, inclusive ele eleva a sugestão, né, de gestação, como a gente já viu que é o escurecimento da areola mamária, o surgimento da linha nigra, a formação do cloasma gravídico, né, então tudo isso por esse aumento, né, de hormônio. No caso da aldosterona, lembra da aldosterona? A gente estudou a aldosterona lá quando a gente estudou a suprarrenal, então, a aldosterona, ela vai, estimular os glomérulos do rim, né, isso a gente estudou lá no urinário, a reabsorver sódio e água. Então, também para a mulher não perder, porque ela vai ter mais, eh
ela vai urinar mais vezes, a gente já viu também isso, né, então uma tendência pela questão anatômica também, dela, ir mais ao banheiro. E para ela não perder tanta água, certo, então a aldosterona vai lá e auxilia os túbulos renais lá, né, nos glomérulos, a fazer uma maior reabsorção de água. Então quando o sangue vai passando lá, nos túbulos e vai sendo filtrado, a água sai, mas depois a aldosterona puxa, né? Ela vai agir para que essa água e o sódio, daí a questão lá da osmose, né, que vai agir para essa água então ser reabsorvida. Bem, nós já vimos, né, falamos bastante da gonadotrofina coriônica, né, do HCG, que é inclusive o hormônio, né, que aparece lá no teste para mostrar que a mulher está grávida. Pois bem, mas além, né, da função da gonadotrofina ser mostrar que a mulher está grávida, então, ela vai e lembrando, né, que ela tem um aumento de concentração até mais ou menos 20 semanas, mais ou menos, eu ia falar 4 meses, né, 20 semanas, por aí, depois ela declina, mas ela nunca para a produção, né, então a gente tem que entender isso. Sempre tem uma produção, mas ela não é tão grande quanto no início. Pois bem, então, qual a função? Ela vai estimular a produção da progesterona e do estrogênio pelo corpo lúteo enquanto a placenta ainda não se desenvolve, né? Então, por isso que nesse início nós temos muito mais HCG. Aqui vai aparecer um outro hormônio que eu acho que até a gente não tinha falado ainda, né? Eu acho que falei en passant lá na embriologia, que é a produção de um hormônio chamado somatotropina coriônica humana ou somatotrofina coriônica humana. Ó, se a gente for ler toda a constituição das palavras, né, então, soma tem a ver com crescimento, trofina é o tropismo, trofismo, né, eh, a adequação dele ou a preferência dele, né. Coriônica, porque ele é produzido no córium, certo? Então, esse hormônio, tá, que tem o símbolo DHCS, não precisa decorar essa sigla. Então, é produzido pelo córeo, né? O córeo a gente já viu que está lá a parte bem em volta, né? De toda a membrana lá, é a membrana mais externa. Então, de certa forma, né, a placenta também produz, e ele vai agir no metabolismo orgânico do feto, como eu falei, soma, né, aumento, crescimento, então, ele aumenta o metabolismo orgânico do feto e colabora no desenvolvimento fetal. Certo? E também ele vai agir no tecido mamário, né? Então, ele vai ajudar lá no desenvolvimento da mama. Então, esse hormônio ele é um hormônio bem importante e que também vai ser alterado, ele vai ser, na verdade, produzido durante a gravidez. Ele é um hormônio típico ali da gravidez, porque nós só vamos ter placenta, córeo, enquanto a mulher estiver grávida. Esse outro hormônio também, o lactogênio placentário humano, ele é produzido, ó, então, ó, placentário, ele é produzido pela placenta, né, a partir do momento em que a placenta já está lá, instalada, e ele vai aumentar significativamente no segundo trimestre, certo? E como o nome dele já diz, ó, lactogênio, certo? Ele vai influenciar no crescimento, mas também na lactação, tá? E na produção de esteroides lúteos. Quem são os esteroides lúteos? São os hormônios esteroides. Quem são os hormônios esteroides? Progesterona e estrogênio. Certo? E esse hormônio também, ele é um antagonista da insulina. Vamos lembrar lá o que é um antagonista? É uma substância que age ao contrário. Então, se ele é antagonista da insulina, ele faz o contrário da insulina. O que a insulina faz? A insulina abre a portinha da célula para a glicose entrar, né? Então, a insulina ajuda a saída da glicose da corrente sanguínea para entrar na célula. Então, a insulina diminui a glicemia.
O lactogênio placentário humano faz o contrário, né? Ele tenta segurar a glicose na corrente sanguínea, sabe? Certo? Mas aí, lembrando sempre, né? Quando a gente, quando a gente estudou homeostase, a gente falou que esses hormônios, quando a pessoa, né, aqui vamos falar da pessoa no geral, quando o ser humano tem uma condição boa de saúde, quando ele está eutrófico, né, quando ele está normal, tudo isso funciona equilibradamente, certo? Então, sempre o organismo vai buscar a homeostase, né, a não ser daí em algumas situações com distúrbios, né, nesse equilíbrio, daí pode surgir problemas. E aí, esse lactogênio placentário humano, ele torna disponível maior porcentagem de proteína para as necessidades da mãe e do feto. Porque a gente tem que entender que está tendo muito crescimento e a proteína é que faz, então, que dá essa condição de ter crescimento. Por isso, a necessidade de disponibilidade de proteína. Bem, que mais? A gente falando em gestação, a gente tem que pensar o tempo todo, né, no estrogênio e na progesterona. Por isso que nós vamos aqui mais uma vez dar uma reforçada na importância desses 2 hormônios, né. Então, o estrogênio vai aumentar durante a gravidez, né. Então, por que que o estrogênio vai aumentar e qual é a importância dele, né. Primeiro, ele estimula o desenvolvimento uterino, né. O útero é uma musculatura que ela tem uma capacidade elástica, né, de aumento de volume, mas isso vai ser muito melhor, efetivado se tiver, então, esse aumento de estrogênio. Ele vai auxiliar no desenvolvimento do sistema de ductos mamários, então, durante toda a gestação, já vai ter uma preparação das mamas para a lactação, né, para a amamentação, e aí, né, legal, ó, participa no desenvolvimento das estrias gravídicas. Não precisava, né, mas é que o que acontece, então, por esse aumento, por esticar, né, essa pele, ele também contribui, para as estrias gravídicas, mas, né, é uma coisa que compensa. Agora, o nível elevado dele, né, então, por aumentar tanto, pode causar um rubor, né, ficar mais avermelhado e um pouquinho mais quente, um eritema também na pele, tá. E aí a gente já viu que o corpo vai ficar muito mais vascularizado. Então a gente já viu lá que pode causar epistaxe, né, que é o sangramento, eh nasal, pode causar sangramento gengival, tudo isso por conta dessa maior vascularização, né, que um dos "culpados", entre aspas, aí, é o estrogênio, certo? Mas, por que, né, precisa aumentar a vascularização? Porque nós precisamos de sangue lá para o feto, né, então todo o suprimento de oxigênio, de nutrientes, vai ser feito através do feto, né, através do sangue. Aumento da progesterona, né, eu sempre gosto de dizer: "Progesterona, progesterona calma, progesterona deixa tudo mais tranquilo, só para a gente lembrar, né, dos efeitos da progesterona, certo? Então, a partir do início da formação da placenta, quando a placenta já tem a sua atividade, a placenta assume o protagonismo da produção de progesterona. E aí a progesterona vai acalmar tudo, lembra que eu disse? Então, ela vai inibir contrações uterinas, porque o nosso útero, ele estava preparado, lembrem das cólicas menstruais. Então, começou a aumentar ali, tem muito volume ali no endométrio, né? O que que o útero faz? Ele contrai, né? Na hora da menstruação, muitas mulheres têm cólicas, né? Então, o que que é essa cólica? É porque o útero, ele tem, né, um mecanismo para se contrair, para expulsar esse conteúdo. Então, já imaginou se a hora que tá tudo prontinho ali dentro, né,
teve anidação, e aí o útero resolve que ele não quer mais aquilo, que ele vai agir como ele agia lá na menstruação. Então, aí entra a progesterona e diz: calma, precisamos ter tudo bem relaxado, certo? Então, ele vai inibir essas contrações. Ele também vai auxiliar no desenvolvimento das mamas, junto com o estrogênio, certo? E aí, como eu falei, que ele acalma, ele vai reduzir o tônus, né, dos músculos lisos, né? A musculatura do útero é musculatura lisa, então reduzir o tônus é relaxar. Só que aí também tem uns probleminhas que aparecem, né? Quer dizer, é problema e não problema, depende de como a gente enxerga, né? Por quê? Porque nós temos no nosso sistema digestório também musculatura lisa. E lá no sistema digestório, nós temos os movimentos peristálticos, lembram? Então, desde aqui do esôfago até lá no final do intestino grosso, nós temos os movimentos peristálticos, que fazem o quê? Que vão movimentando, né, o alimento, né, com todos os nomes que ele vai ganhando durante a passagem, né, até eliminar as fezes. Então, esses movimentos, né, movimentos peristálticos, eles nos dão um certo conforto, né, e eles têm também eles contribuem numa velocidade de passagem desse alimento, né, de forma que ele possa ser digerido, que ele possa ser, que possam ser absorvidos todos os materiais úteis para o organismo, né, e quando já não tem mais nada para ser absorvido, ele vai ser eliminado. Pois bem, a progesterona relaxa também essa musculatura, né, que é uma musculatura lisa, e aí então reduz a motilidade gástrica. O objetivo, né, tem um objetivo atrás disso, que é aumentar a absorção, do tipo assim, quando for passando mais devagar, vai tendo mais ação de enzimas, vai tendo mais metabolismo. Só que o que acaba fazendo também é que acaba tirando, né, mais a água vai sendo mais absorvida, né, porque daí no próprio intestino, né, vai ter uma passagem mais lenta, e aí, com isso, né, nós vamos ver depois que a mulher vai ter algumas queixas relacionadas a isso. Ela vai ter queixa relacionada à pirose, né? Ela vai referir pirose, ela vai referir dificuldade para evacuar, né? Então tem algumas situações dessas que vão então causar desconforto, mas, né, vai ter o grande objetivo de melhorar as absorções. E também a progesterona relaxa os esfíncteres, então é aquela situação de que, opa, acho que fiz xixi na calça, né? Então por quê? Porque nós temos vários esfíncteres e principalmente o urinário, ainda mais pela compressão do útero, ele acaba sendo afetado, e aí, principalmente no final da gestação, né? É normal que de vez em quando dê uma escapadinha de urina, certo? E aí que fica aquela confusão, né, que a gente falava antes. Será que é urina ou será que é líquido amniótico, né? Bem, também, vai aumentar a produção de prolactina, né, agora já falando de outro hormônio, a partir da quinta semana, e essa prolactina, lembrando vocês lá da aula de fisiologia, né, a prolactina, ela é produzida pela adenohipófise e ela é responsável pela produção de leite, né? Lembra que a gente estudou 2 hormônios lá na fisiologia? Nós estudamos a ocitocina, que era produzida pela neurohipófise, e essa é responsável pela ejeção do leite, e a prolactina, que é produzida pela adenohipófise, e essa é responsável pela produção do leite. Então, a prolactina, o aumento dela, da produção dela, está relacionada com a condição de gestação. Falando um pouquinho mais do estrogênio, rapidinho então, tá? Então, como eu já falei, ele estimula o aumento do útero, ele dá condições para que o útero aumente,
glútea, também o aumento das mamas e dos genitais. A gente viu lá também, no início da disciplina, que, um exame físico poderia demonstrar, né, que a mulher estava grávida por uma hipertrofia de algumas partes dos genitais, isso causado então pelo aumento do estrogênio. Então eu já falei que ele colabora com as estrias, né, ele ocasiona modificações vasculares aumentando a vascularização, promove a utilização de nutrientes, né, por essa diminuição no peristaltismo lá, estimula o hormônio melanócito estimulante, né, que é o responsável pela pigmentação. A progesterona, então, né, proporciona o desenvolvimento do endométrio, dá condições para que ele fique muito mais vascularizado, com mais condições segurar lá, né, todos os anexos, auxilia na implantação do ovo, né, então, do começo lá para a nidação, proporciona o desenvolvimento dos ductos secretores das mamas para a lactação, estimula a secreção do sódio para puxar a água, reduz o tônus dos músculos lisos, causando redução da contratilidade uterina, tá? Aí, a constipação, que eu estava falando para vocês, que essa coisa de deixar o trânsito intestinal mais lento, vai ocasionar, então, dificuldade para evacuar, certo? A azia, que eu tinha falado para vocês, né, a pirose, e aí as varicosidades, né. O que acontece é que, aquela história de diminuir, de ter, maior volume sanguíneo, falei na parte passada, né, maior volume sanguíneo, maior dificuldade de retorno, isso vai acumulando mais, sangue principalmente na parte, venosa, certo? E com isso, então, essa pressão que vai exercendo vai então, produzindo essas, coisas adversas, né, no organismo da mulher. Mas, como a gente vai falar ainda de orientações, tem várias atitudes que a gente pode fazer, pode ensinar para a gestante para amenizar todos esses desconfortos. E também a progesterona auxilia a mulher a eliminar produtos do metabolismo fetal, então aumentando lá as trocas. Bem, agora vamos então para a avaliação do abdômen. Aqui eu quero deixar bem claro que a parte específica da avaliação do abdômen relativa ao crescimento do feto, nós vamos ver em outra parte, certo? Então, altura uterina, as manobras de Leopold, nós vamos ver um pouco para frente. Agora nós estamos ainda no exame físico geral, não chegamos no específico. Bem, então o que tem que ser avaliado no abdômen? A pele, principalmente, né? Então, observando a hidratação, a presença de estrias, de lesões, de dermatites. E aí, então, na próxima parte da aula, nós vamos fazer as orientações relativas a isso. Mas então, como eu já tinha iniciado a falar do aparelho gastrointestinal, vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né? Eu já falei em quase tudo, mas vamos, então, só ressaltar. Então, como eu falei, pela ação dos hormônios, né, principalmente da progesterona, nós vamos ter diminuição do peristaltismo, né, dos movimentos peristálticos, porque ele age, a progesterona age na musculatura lisa. Então, com isso, tá, o estômago, ele vai reter por mais tempo, o alimento, certo? E aí, então, vai demorar um pouco mais para passar para o duodeno, lá no duodeno, né? E dali em diante também essa movimentação vai ficando mais lenta. Então, com isso, a mulher pode ter mais chance de ter náuseas, né, por causa do retardo do esvaziamento gástrico, e como eu falei para vocês, por causa do retardo no trânsito intestinal, ela vai ter chance de ter constipação, certo? E aí, essa constipação, já vou pular lá para baixo para as hemorroidas, né? Então, o que que acontece? Como as fezes
podem ficar mais ressecadas, mais endurecidas, então pode ser que ela não tenha mais, aquela o mesmo hábito intestinal de antes, né, então vai demorar mais para dar o sinal lá, né, para evacuação, e quando ela tiver, vai ter mais dificuldade para a saída, então, dessas fezes. Então ela vai ter que fazer um pouco mais de esforço para essa para evacuação. E aí, junto com aquela história que eu falei para vocês, da dificuldade do retorno venoso, da formação de varizes, né? Então, podem ter também, né, os vasos lá sanguíneos lá da pelve, eles também vão ficar mais hipertrofiados, mais vão aumentar de tamanho, né, de calibre, e aí então pode ocorrer as hemorroidas, né, e que vão ficar muito mais desconfortáveis, né, e pode até ocorrer sangramento pelo esforço que a mulher vai fazer para evacuar. Certo? Então, quando a gente for falar das orientações, nós vamos ressaltar a importância de alimentos amolecedores de fezes, né? Então, alimentos com fibras, muita verdura, muita fruta, muita água, certo? Para quê? Para tentar compensar essa diminuição do peristaltismo, do tipo assim, ó, vai diminuir o peristaltismo, mas não a ponto de ressecar as fezes, porque vocês vão observar no consultório, é uma das grandes queixas, né? E olha, é muito complicado mesmo, tipo assim, a mulher não precisaria ainda passar por esse desconforto, e aí então, porque causa dor, causa desconforto, causa mal-estar, é desagradável também visivelmente. Então, eu diria até que mexe na autoestima da pessoa ela ter hemorroida. E aí, como eu já falei para vocês, a pirose, né, que também é uma das queixas bem recorrentes. Então, depois nós vamos falar mais sobre a parte abdominal no exame específico. Bem, vamos chegar então, já estamos indo mais para baixo e vamos ver a importância de palpação de gânglios inguinais, que podem então sugerir alguma infecção, né? Quando nós temos então um aumento desses gânglios, geralmente ele sugere alguma infecção. E aí, né, vamos falar então do funcionamento do aparelho urinário, né, do sistema urinário, o que que ele é impactado, de que forma que ele é impactado pela gestação. Bem, então quando a gente falou do sistema cardiocirculatório, nós falamos que tem um aumento do fluxo sanguíneo, né? Nós vamos ter um aumento da quantidade de sangue, e aí nós vamos ter então muito mais sangue sendo filtrado pelos rins, passando pelos rins, certo? Então, o aumento que tem de sangue vai ser esse aumento no fluxo sanguíneo nos rins. Então, de 30% a 50%, né? Varia assim. E aí, então, os rins, né, são chamados, vamos trabalhar mais, né? E aí, já vimos também desde o começo que tem um aumento da eliminação urinária, né? Então, esse excesso de líquido, ele também vai propiciar uma eliminação urinária maior, mas aí então que os rins vão ter que fazer um trabalho muito importante de só excretar, né, de só eliminar aquilo que não for útil, aquilo que for o excesso, que isso é um bom funcionamento urinário, né? Então ele excreta tudo que o corpo não quer, ou então também tudo que estiver em excesso. Então, por isso é importantíssimo que o sistema urinário da mulher esteja funcionando muito bem, que ela tenha uma boa saúde renal, para que não haja nenhum equívoco, né, nessa filtração, certo? Bem, aqui a progesterona também vai agir, né? E vai agir fazendo o que ela faz, diminuindo o peristaltismo. Então, os ureteres vão dilatar e eles vão dilatar para quê? Para melhorar a filtração. Certo? Então, a urina vai demorar um pouco mais para passar ali. Só que tudo tem um custo. Qual é o custo?
o aumento do risco da infecção urinária. Por isso que a gente ressalta desde o início, né, gente? Temos que ficar de olho na questão urinária da mulher, por quê? Porque nós temos várias situações. Baixa imunidade, agora nós já sabemos que o trânsito urinário vai ser mais lento, então a chance dos possíveis micro-organismos agirem vai ser maior, né? Então, no próprio em tudo que for a parte coletora vai ficar com mais tempo ali a urina, e aí então a chance de dar uma infecção é muito maior, certo? Então, o que, que nós vamos orientar, né? Vou adiantar só um pouquinho, para ela não segurar a urina, então, quando ela tiver vontade, ela urinar, e aí também a história de tomar mais líquido, para quê? Para que vá tendo mais diluição, né? Isso também é bem importante. E na nossa parte, fora a orientação, né, a parte dos profissionais de saúde, ficar muito alertas, explicar para ela, e ficar alertas também nós nos sinais e sintomas. E pedir exame, e olhar exame, fazer tratamento quando necessário. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo dos carboidratos. Lembrando lá de bioquímica, de fisiologia, né? Os carboidratos são os, entre aspas, açúcares, né? Vamos falar aqui principalmente, então, da glicose, tá? Então, a gente sempre fala, né, da glicose, pensa em diabetes, mas nós temos que pensar nas coisas boas, maravilhosas da glicose. Então, todas as nossas células, e aí também do feto, precisam da glicose, porque ela é uma fonte de várias transformações dentro da célula, principalmente a geração de energia, né? Então, por isso que o organismo da mulher vai aumentar o metabolismo, ele vai conseguir metabolizar muito mais os carboidratos para ter um aproveitamento maior, então, desses carboidratos ingeridos, certo? E aí, então, o que que vai acontecer? Vai, ter uma tendência de uma hipoglicemia, do tipo assim, ó, vai, ah, vai a glicose vai ser muito mais utilizada pelas células, e aí, então, uma tendência de uma hipoglicemia, principalmente em jejum, certo? Por isso que quando a gente for fazer a orientação alimentar da gestante, nós vamos falar em aumentar a frequência de ingestão de alimentos, né? Então, a gente fala em 6 refeições por dia. Por quê? Porque nós vamos, então, mostrar para ela a importância de diminuir o espaçamento entre as refeições. Claro que não vai comer um boi cada vez, né? Mas assim, ó, para garantir esse suprimento de glicose, né? Por quê? Porque ela vai ter esse metabolismo acelerado e aí vai consumir mais, então, para ela não chegar a estados de jejum, né? Não faltar alimento ali para considerar um jejum, para ela não ter hipoglicemia, porque essa hipoglicemia ela pode causar também desconfortos, né? E aí, lembrando, né, então, que todas as necessidades energéticas do feto, elas dependem do suprimento da mãe. Só um pouquinho que eu vou botar minha fonte de energia. Bem, desculpe. E ali fala então que o feto também retira precursores da glicose da mãe. Se nós lembrarmos, né, da aula sobre fígado, então lá no fígado nós temos toda uma cadeia, né, de bioquímica de formação da glicose, né? Porque lá no fígado nós temos então os substâncias que ficam armazenadas como reserva de glicose. E aí então conforme a necessidade, vai tendo essas transformações. Só que o feto gosta tanto da glicose que ele acaba tirando aí esses precursores. Por isso, a questão alimentar é muito mais importante na gravidez do que no estado não gravídico, certo? Porque a mulher grávida não vai ter tantas reservas.
Então, como eu falei, os níveis de glicemia, e de insulina baixam rapidamente, e por isso, então, tem que ter uma alimentação melhor. Eh o no processo de formação da glicemia, também, entram em ação os ácidos graxos, né, que são, o as gorduras. E aí, então, com essa história de precisar de mais carboidratos, né, de mais glicose, esses ácidos graxos podem ser, muito mais exigidos, muito mais transformados, e aí, então, eles podem se transformar em corpos cetônicos. Então, também é uma situação que tem que ser, analisada de ver até, às vezes, sinais, né, de hipoglicemia e de hiperglicemia por conta, então, dessas transformações. Então, é é confuso, né, mas acabamos de ver que tem uma tendência à hipoglicemia, né, pela utilização da glicose, mas, tá, toda toda essa carga aí no metabolismo e alterações pode também ter um efeito lá no final do segundo trimestre, que no final do seg ali é trimestre, ali no segundo trimestre, tem que corrigir isso ali. Que é a questão do surgimento trimestre, já não tem segundo semestre. Que é o surgimento do diabetes gestacional. Certo? Então, lembram que eu falo para vocês, sempre bato nessa tecla. Então, quando nós temos distúrbios, glicêmicos lá a partir de 20 semanas, tá, isso é diabetes gestacional. Então é um diabetes ocasionado pela alteração no metabolismo dos carboidratos, do tipo assim, ó, o organismo não deu conta, né, de fisiologicamente resolver isso. Então, pode ocorrer um aumento da glicemia, certo? Então, não vai ser em todas as gestações, né? São poucas as gestações, mas por isso a importância de fazer uma triagem, glicêmica nessa fase para identificar essa ocorrência. E também, né, a anamnese lá é bem importante, junto com os exames físicos, né? Peso, tudo isso. Mas depois nós vamos falar melhor, né, vai ter uma aula sobre diabetes gestacional. Bem, falando ainda um pouco sobre o sangue, né, então nós temos algumas alterações no sangue, que a gente já viu em volume, mas também vamos falar um pouco na constituição. Então, nós temos um aumento dos leucócitos, certo? E isso aumenta muito mais lá perto do trabalho de parto, né? Porque eles vão ter uma função lá de proteção, né? Bem importante, uma proteção contra infecções. O nível de fibrinogênio também aumenta em 50%, né, para ajudar na questão da coagulação. Eu já falei do aumento do volume sanguíneo, né, também, claro, aumenta o volume plasmático e aumenta o número de eritrócitos, né, que é a mesma coisa que hemácias. Com relação ao exame dos membros inferiores, certo? Nós vamos falar em edema na outra parte da aula. Aqui vamos falar apenas, então, da questão musculoesquelética. Então, o que que nós vamos observar? O que que se pode observar? Um amolecimento das cartilagens pélvicas, por quê? Todo o corpo da mulher já vai estar se preparando para abrir, né, principalmente a parte pélvica, para propiciar um bom parto natural, certo? Só que isso pode levar também a desconfortos, né? Então, como a cartilagem está amolecendo, né? Então, a parte pélvica, então a mulher tem mais chance de tropeçar, de repente ela vai ter um distúrbio ali na para andar, né, então ela tem mais chance de queda e dor nas costas. Então a lombalgia vai ser uma queixa presente em quase todas as consultas. Por quê? Porque
Com essa modificação das articulações pélvicas, ela vai mudar o jeito de caminhar, né. Então a gente diz que ela tem uma marcha anserina, que é uma marcha de ancião, uma marcha de pessoa mais idosa. Por quê? Porque ela vai ter que se equilibrar melhor, certo? E aí por que que isso acontece? Porque aumenta um hormônio chamado relaxina, né, que é o que está preparando lá, está relaxando a musculatura e as cartilagens para o parto, e com isso, então, diminui o equilíbrio, certo? Os músculos também, eles podem estar relaxados, pode ter uma tonicidade mais baixa, podendo até separar. Então, aí também tem um risco, né, dependendo da tonicidade dessa musculação, dessa musculatura, para depois até a presença, aparecimento de hérnias, né. E aí, né, com o aumento do volume abdominal, por conta do aumento do útero, então a mulher vai, para ela se equilibrar, começa a mudar o centro de gravidade. Então o que que acontece? Ela começa a ir para trás, assim, né. Então, porque o centro de gravidade vai para frente, então ela tenta equilibrar. Então é aquele caminhar, né, diferente dela para manter o equilíbrio. E com isso, a coluna vertebral vai forçando, né, para manter esse equilíbrio, e aí vem, a lordose, né, então que é aquela mudança na posição da coluna vertebral. Tudo isso para compensar as modificações que vão acontecendo. Bem, gente, já deu o nosso tempo, paramos aqui. Na próxima aula, a gente continua então com todas as nossas modificações.